Na rúbrica Gestor Sem Medo, temos Eduardo Freire Rodrigues, médico e CEO da Uphill Health, uma startup fundada em 2015 que desenvolveu uma espécie de piloto automático para os médicos, que os apoia na tomada de decisões e a gerir o acompanhamento do doente de forma mais eficiente e eficaz. Olá, Eduardo, bem-vindo à Prova de Futuro. Olá, André. Chegou a estudar gestão durante um ano, depois mudou-se para medicina, tornou-se médico, mas hoje é de facto gestor. Ah, Essa vontade de ser empreendedor foi algo que sempre existiu? Eu julgo que sim. Eu estive um ano em gestão, e depois mudei para medicina e voltei a uma carreira de gestão. E, em retrospectiva, devo dizer que está bastante relacionado com o meu gosto por criar, ou seja, eu gosto de construir, Uhum, e essa vontade, especialmente numa prática clínica assistencial, nem sempre é muito possível. Temos colegas que com sorte conseguem fazê-lo, portanto, uhum, ou com recurso à investigação clínica ou exato. até mais básica, mas não é a norma. Uhum, E eu senti muito essa falta quando acabei o curso de medicina. Tive a sorte de estudar em Paris durante um período da minha formação médica e perceber que os sistemas de saúde estavam ambos com falhas significativas no que diz respeito à eficiência da uhum, própria prestação e àquilo que era o acesso aos cuidados de saúde por parte dos doentes. uhum. Ahm, e justamente a Berril Health foi criada por si e por mais dois médicos, Exatamente. Luís Patrão e Eduardo Sequeira. Ah, Em relação àquilo que estava justamente a dizer, qual foi o problema que quiseram resolver quando criaram a Berril? Essencialmente, começou por ser um problema de própria profissão médica, ou seja, nós sentíamos que tanto no ambiente nacional como internacional, os profissionais de saúde, não só médicos, mas também enfermeiros, estavam sujeitos a uma pressão absurda, para a prestação assistencial. Ou seja, tudo era altamente dependente do tempo dos profissionais de saúde. Desde tarefas clínicas mais triviais até cuidados altamente complexos. E notámos uma certa hum, desorganização em algumas partes dos sistemas de saúde, a transição de cuidados, a própria disponibilização de alternativas de acesso para cuidados preventivos a doentes, e isto suscitou nos três uma vontade de contribuir, não no sistema, mas para algumas melhorias do sistema. E eu acho que partilho o mesmo gosto do Duarte e do Luís por criar, e portanto nós sentimos desafiados a propor contributos a esse sistema. E aí surgiu a Apple, nós sabíamos programar, na altura era uma coisa um bocadinho menos normal do que é hoje. Hoje em dia já temos muitos colegas médicos que programam, ou para finalidades mais simples, tipo estatísticas, mas que o fazem. Na altura não era assim tão frequente e nós demos ao luxo de poder contribuir criando algumas iterações daquilo que é hoje a Apple enquanto software, que podemos também testar. Uhum, muito bem. E, no fundo, criaram uma jornada clínica digital e automatizada. Exatamente. E qual é o benefício de ter esta jornada? O benefício é que a Apple consegue aumentar o acesso a cuidados de alta qualidade. O que é que eu quero dizer com isto? Para um conjunto de condições, doenças, existem passos ou marchas, no fundo, sejam diagnósticas, sejam de estadiamento, sejam de inícios de tratamento, que estão relativamente bem estruturadas de acordo com aquilo que é a evidência científica. E, no entanto, os profissionais de saúde no dia a dia, os sistemas que têm não os ajudam a passar esta marcha Uhum, regular de intervenções clínicas ideais para os doentes. No fundo, têm sistemas um bocadinho, se me permite, burros, que foram criados para desmaterializar o papel, mas que têm muito pouca ajuda nesta continuidade de cuidados. O que o nosso sistema faz é ligar-se a estes sistemas menos burros, dar-lhe um bocadinho mais burros, dar-lhe um bocadinho de inteligência uhum, e permitir que estas atividades aconteçam de uma forma mais automática. Seja, por exemplo, um doente diabético tem que fazer uma determinada análise ao sangue de 6 em 6 meses. Ok, se esta análise for automaticamente sugerida para os médicos a realizarem. Um doente com um diagnóstico, por exemplo, de insuficiência cardíaca que teve internado e que teve alta. Se calhar precisa de um seguimento mais periódico e não só daí a 6 meses quando vai voltar a ser visto pelo seu médico. e portanto, o que é que o sistema faz? O sistema despoleta estas tarefas e algumas delas realiza-as automaticamente, o que garante, no fundo, que o doente, com menos dependência das equipas clínicas, consegue receber aquilo que são as intervenções clínicas ideais para a sua condição.
por assim dizer, se quisermos pôr na perspectiva do médico, funciona um pouco como um copiloto do médico, que permite pôr uma população dos seus doentes de mais baixo risco em cuidados mais automatizados que dependem menos dele Uhum. para a prestação clínica. Claro que dependem, e claro que os profissionais de saúde estão intimamente a participar Nesse neste, processo. neste processo. Sim, isso não acontece de uma forma totalmente automática, Este tem esta auxiliar. precisamente. Mas e que benefícios é que isso traz, enfim, para os médicos, para os pacientes, para a gestão das unidades de saúde? Dá tempo a toda a gente. Aos médicos, dá tempo para se conseguirem concentrar nos doentes que são mais difíceis, mais complexos, que os graus de diferenciação dos médicos permitem, ou pelo menos deveriam adequar a que médicos altamente diferenciados centrassem doentes de alta complexidade. Nem sempre é isso que acontece no sistema de saúde, o que provoca algumas ineficiências. Dá tempo ao doente, porque o doente tem um acesso mais rápido. Com este aumento de capacidade que ocorre no hospital, há menos tempos de espera para consulta, para intervenção aguda ou mesmo para seguimento do doente crónico que precisa, por exemplo, de uma atualização dos seus medicamentos. E dá tempo ao sistema, porque permite que o sistema funcione de uma forma mais eficiente, sem ter a estratégia habitual, que tem sido, por assim dizer, tentar resolver todos os problemas com mais e mais e mais e mais e mais recursos humanos, que, repara, não existem. Pois. Nós estamos a tentar combater um problema exponencial, que é o problema da procura por cuidados de saúde, Uhum. que aumenta por diversos fatores, porque as pessoas estão mais velhas, vivem mais tempo com doenças crónicas diagnosticadas mais cedo, que são muito mais complexas de gerir do que o que eram anteriormente, pela diversidade de terapêuticas que temos. Hoje em dia a saúde e o bem-estar esbatem-se muito mais e, portanto, tudo isto recai sobre os profissionais de saúde. E, por outro lado, a nossa estratégia tem vindo a ser vamos tentar resolver isto só com recursos humanos. E claro que é óbvio que o sistema precisa de mais recursos humanos. É sem dúvida Mas nenhuma. precisa de ferramentas de gestão muito mais eficazes. Precisamente, o modelo de cuidados e esta transição nós estamos a testemunhá-la, precisa de evoluir para algo que seja capaz de entregar este acesso em escala, entregar cuidados em E escala. isso permite ajudar a resolver problemas, crónicos no nosso sistema, como, o tempo para as cirurgias, já indicadores concretos que vocês tenham da aplicação da vossa tecnologia, permitam perceber de facto que impacto é que isto está a ter. Sim. Este aumento de capacidade repercute-se de maneiras diferentes. Nos cuidados cirúrgicos, por exemplo, a mesma equipa de seguimento pós-cirúrgico consegue, com a APIL, seguir 2 vezes mais doentes. Só com este aumento do apoio e do automatismo no processo de cuidados. No caso dos doentes crónicos, os doentes crónicos têm um problema que eles retornam tipicamente, os crónicos mais graves, como as patologias que eu referi há pouco, à urgência, não é? E na urgência vão ocupar mais tempo, vão se degradar, vão diminuir a sobrevida, a qualidade de vida por internamentos que têm como consequências de uma descompensação da sua doença. Ora, com a Appeal, temos clientes que conseguiram reduzir em 50%, quase 50%, 45%, as admissões à urgência dos doentes crónicos. Ora, todo o custo que isto tem, ajusando para o sistema, é obviado, mas também a própria saúde do doente melhora, porque por não ter esses internamentos, por não descompensar mais frequentemente, tem uma maior sobrevida e um melhor prognóstico. E, portanto, temos visto indicadores de produtividade, indicadores de sustentabilidade do sistema, mas E maioritariamente ganhos em saúde. e ganhos em saúde, que são esses que nos dão, sem dúvida nenhuma, enquanto médicos e enquanto uma empresa de saúde, de facto, alento em continuar e investir. Hum. O SNS é neste momento o principal cliente da April? O SNS é o principal cliente da APIL, dos mais diversos hospitais, centros de saúde, até unidades hospitalares, Hum. departamentos de cirurgia. Também temos como cliente o setor privado, mas sem dúvida nenhuma o SNS é um dos principais parceiros. E temos visto no SNS e nos seus hospitais e nas suas lideranças a vontade de também introduzir a mudança acima de tudo, intervenções de saúde digital que sejam modificadoras do acesso em escala, que não sejam meramente pilotos de 50 doentes ou 100 doentes que de facto não mexem a agulha. Que têm de facto escala. Mas a ideia é tentar levar, os sistemas da April aos hospitais e aos centros de saúde do país inteiro? Qual é que é aqui a vossa ambição? Nós temos uma medição global, portanto, nós temos uma proposta de valor que é global. Este problema de sustentabilidade dos sistemas de saúde não é um problema português, embora muitas vezes no dia a dia nós nos esquecemos disso. Basta olhar para as notícias no Reino Unido, basta olhar para as notícias em Itália, em Espanha, aqui ao lado, que tipicamente não tinha estes problemas, agora começa a ter em grande escala. E, portanto, nós temos ambições globais.
Obviamente que queremos continuar a apoiar os nossos clientes no SNS e temos-lo feito das mais diversas maneiras, desde o doente crónico, doente cirúrgico, doente oncológico, a cuidados agudos, e temos sido capazes de entregar esse valor e, portanto, vamos continuar a fazê-lo, quer o SNS e estas lideranças das ULS queiram continuar a trabalhar connosco, obviamente. No entanto, temos ambições globais, temos clientes em Espanha e estamos a fazer um processo de internacionalização bastante intenso em Espanha e no Reino Unido, para o qual levantámos uma ronda de 7 milhões o ano passado. Uhum. E, portanto, já têm escritórios abertos nessas localizações? Em Espanha não temos escritórios abertos, mas temos perfis contratados, ou seja, temos uma distribuição comercial, as pessoas trabalham, no fundo, distribuídas e, como sabe, são 17 regiões e, portanto, as pessoas têm que se movimentar bastante em Espanha, sim. Bastantes investimos, acho, muito significativos nesse. Aliás, daqui a 2 semanas temos um grande evento em Madrid, no Reino Unido, agora com um início ainda a começar, mas sim, estamos a fazer estes investimentos igualmente no Reino Unido e temos visto. E para já só estes 2 mercados ou tencionam crescer para outros? Temos um plano bastante ambicioso de internacionalização na Europa, maioritariamente. No caso da Alemanha, também é um país que se segue no nosso plano. Mas falou Alemanha. A Alemanha, sim. A região DACH, portanto, a Alemanha, a Áustria, a Suíça. Ok. Depois destes 2 mercados Exa será só essa. Exatamente. E isso vai exigir novas rondas de investimento? Naturalmente que nós temos visto muito interesse da perspectiva de investimento na proposta do Lua da Appeal. Nós somos uma empresa que opera num setor muito criterioso e que temos conseguido, por um lado, dar impacto, mas com esta segurança fundamental e também sermos aliados profissionais de saúde. E, portanto, sim, sem dúvida nenhuma, o nosso objetivo é continuar a crescer e para crescer à escala que ambicionamos, naturalmente que São as rondas necessárias de novas investimento rondas? são uma parte natural na nossa trajetória, sim. Mas ainda este ano, por exemplo, até o final do ano, Quem sabe, não posso adiantar, mas, mas as perspectivas são muito positivas. mas sentem muita pressão dos investidores? Eu devo dizer que nós tivemos a sorte de sempre escolher os nossos investidores e nos momentos mais fáceis, nos momentos mais difíceis, termos tido um alinhamento muito, muito positivo com os nossos investidores. E, portanto, eu acho que o mercado de investimentos está completamente diferente do que era em 2021 e nós vimos uma boa parte dos unicórnios portugueses surgir. É completamente diferente. No entanto, é também um mercado que, na nossa opinião, tem conseguido reconhecer negócios que têm um crescimento durante este período com alicerçado em fundações sólidas e num setor com grande sustentabilidade como é o setor da saúde. Repara, este problema que nós temos da sustentabilidade do sistema de saúde é um problema enormíssimo, é uma prioridade global e, portanto, a nossa ambição é contribuir para a sua resolução. Para esse desafio. Eduardo, queria só perguntar mais o seguinte. Com aquilo que nós estamos a ver de avanços na inteligência artificial generativa, este tipo de sistemas, para o que é que vão evoluir? Ou seja, o que é que nós podemos ter no futuro nestes sistemas, de facto, que vêm apoiar aqui, quer médicos, quer doentes, quer hospitais? Uma simbiose total entre aquilo que são profissionais de saúde humanos e profissionais de saúde que são máquinas. Eu acho que nós ainda não conseguimos tangibilizar isso Uhum. e acho que o momento em que nos encontramos de desenvolvimento da inteligência artificial generativa tem puxado para esta ideia da substituição total Uhum. agentificada. O que é que quer dizer com isto? Por exemplo, algumas empresas dos Estados Unidos estão a tentar fazer isto, que é basicamente criar agentes que falam com a pessoa como se fosse um elemento humano natural, mas que estão totalmente dissociados daquilo que é a prestação convencional, tradicional. Uhum. E imaginam até estas empresas que estes agentes sejam vendidos à hora como qualquer prestador de saúde Ok. em trabalho horário. Ora, na nossa visão, isto não é real, ou seja, isto não é. Penso comigo, não é, André? A saúde é provavelmente a profissão mais delicada e mais nobre que existe para um ser humano. E, portanto, dissociar completamente a prestação de cuidados de um elemento humano Humano. é, na nossa opinião, o caminho errado a seguir. E, portanto, o caminho certo é criar uma simbiose total entre agentes que são humanos e a facilitação, tanto da interação como da produtividade, como do suporte à decisão, por elementos de inteligência artificial. Isto provavelmente vai, muitas vezes,
um bocado funcionar como Turing test, em que o doente não sabe se está a falar com o médico ou se está a falar com a máquina, mas o sistema em si mesmo vai garantir que esse envolvimento acontece. Isso acontece. Ou seja, nós temos isto, e a agentificação está aí e vai continuar a acontecer, mas a única maneira de entregar isto com valor, segurança e com sustentabilidade e ganhos em saúde para o sistema é que haja uma modificação do modelo de cuidados, modelo assistencial, para incorporar estes agentes como parte do trabalho do dia a dia médico e não uma via completamente separada da prestação. O nosso objetivo é garantir que cada médico consiga ter superpoderes para ver 10 vezes mais doentes do que é capaz de ver hoje, não é? Com segurança e com E sem perder o seriedade. fator humano. Exatamente. Sendo que esse fator humano não tem necessariamente que ser dado simplesmente pelo facto de nós conhecermos o mesmo médico há 20 anos, não é? Há outras formas de contribuir para essa personalização de cuidados, para essa empatia e que vão ser catalisadas por esses sistemas. Obrigado, Eduardo. Obrigado, E André. felicidades para a April. Foi um gosto.